Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4, e essa é a nossa série Os 10 Pilares da Comunicação Interna. Como é que a gente tem um processo de comunicação eficiente, um processo humanizado, um processo que dá resultado para as pessoas e para as empresas. E agora nós chegamos ao nosso oitavo pilar da série dos 10, estamos no oitavo. Os primeiros 7 pilares, a gente trabalhou muito com as questões de comunicação propriamente dita, das ferramentas, dos assuntos, dos temas, do alinhamento, trazendo uma comunicação na essência. Os próximos 3, a gente traz um outro olhar, um olhar que agrega a esse trabalho, que é um olhar da cultura organizacional, da cultura da sua empresa. O oitavo pilar, que a gente está falando agora, chama tradição. O que é importante entender nesse pilar? E aqui não tem um julgamento de qual tipo de cultura ou qual tipo de tradição na sua empresa, não é esse olhar. Mas é importante entender, normalmente nós profissionais de comunicação interna somos muito criativos, muito intuitivos, às vezes esquecemos desse olhar, esquecemos de olhar esse pilar da tradição da sua empresa, como é que funciona a sua empresa. E não é raro a gente perceber que algumas campanhas muito bem organizadas, que trabalharam muito bem os 7 primeiros pilares que eu comentei, quando não dá uma efetividade, não dá o tal do fit, porque a gente não olhou a tradição da empresa, o jeito de ser daquela empresa. Comunicar não é só falar, mas é como falar, qual o jeito de falar. Então é importante essa mensagem para que você possa fazer uma reflexão, como é que funciona a sua empresa, quais são as tradições. É uma empresa mais formal? É uma empresa mais digital? É uma empresa que se conecta mais em reuniões formais? As pessoas precisam das reuniões formais para se validar algumas coisas. É uma empresa que precisa ter, entre os pequenos fóruns de aprovação de projetos. É uma empresa que o presidente tem uma participação fundamental nas relações, na comunicação, ou ele é uma pessoa mais ausente nesse processo e libera para outras pessoas. Perceba, o olhar aqui é qual é a tradição da sua empresa. E de novo, não é um julgamento, não é se a minha empresa tem uma tradição boa ou não tem. Provavelmente é uma tradição que trouxeram, que trouxe vocês até aqui, então a gente precisa respeitar. Então é importante, muito importante, para você profissional de comunicação interna, para você profissional de recursos humanos, para você que quer trabalhar com essa atividade, olhar qual é a tradição da sua empresa, qual é o jeito que ela lida. Já tivemos vários casos de fazer campanhas muito legais, campanhas conectadas, digitais, a facilidade da comunicação, e não deu certo, porque a tradição daquela empresa é uma tradição muito formal. De novo, as pessoas gostam do contato, gostam da informação, gostam das aprovações. É importante entender isso, é importante olhar isso. E como eu disse no início, nós profissionais de comunicação interna, que normalmente fazemos um trabalho muito bem feito nas organizações, precisamos ter muito cuidado com as questões da cultura organizacional. E cada empresa tem uma cultura, cada empresa tem um formato, cada empresa tem uma relação de trabalho. Então, que você que está trabalhando em comunicação numa empresa, muda de empresa, ou eventualmente vai prestar serviço para uma outra empresa, é muito importante você olhar o jeito daquela empresa. Nesse aspecto, nesse pilar de hoje, quais são as tradições, quais são os aspectos, quais são os rituais que levam aquela empresa naquele formato. Então isso é muito importante. Como é que a liderança daquela empresa trabalha, como é que é a jornada delas, entende? Então isso é muito importante. Pode parecer uma coisa um pouco subjetiva, mas isso dá um valor para o seu processo de comunicação, isso dá uma credibilidade para o seu processo de comunicação, porque você traz, além das ferramentas de comunicação, você traz a realidade deles, você traz a linguagem deles, você traz o jeito de trabalhar. Tradição está muito ligada às empresas, inclusive no jeito que elas estão, no jeito que elas entendem as relações, tá bom? Então esse é o nosso pilar chamado tradição, que é muito importante, que é necessário que você tenha uma atenção muito especial para olhar a tradição da sua empresa, do jeito da sua empresa. Provavelmente numa outra empresa será diferente, tá bom? Então é nosso recado para você profissional de comunicação, para você que gosta desse tema, que quer trabalhar com esse tema, tá bom? Então acompanha aqui, se você gostou desse tema, acompanha nossas publicações, nossas matérias. Esse é o oitavo pilar. Daqui a pouco a gente fecha falando sobre os 10 pilares da comunicação interna. Uma comunicação que dá resultado para você profissional, e dá resultado também para a empresa, tá bom? Para a liderança da empresa. É muito legal. Acompanhe nosso material, nossas redes sociais, nas nossas plataformas,
Novembro 4 está em todas as plataformas virtuais, online, trazendo mensagem, trazendo conteúdo, trazendo essa preocupação com a comunicação interna para as pessoas e para as empresas. Obrigado e uma boa semana.